De novo agradeço a todos, boa tarde a todos, os que entraram agora. Eu vou falar dos detritos espaciais. Esse assunto tem uma porção de aspectos. É um assunto muito interessante. Tem uma história também que eu vou abreviar. Eu vou enfatizar os aspectos técnicos e os riscos. De fato, na ordem da apresentação, eu vou falar primeiro dos riscos, que no fundo dão a importância do assunto. Por que nós estamos aqui? Por que vale a pena estudar esse assunto? Por que muitas pessoas, e já de há um bom tempo, estudam esse assunto? Riscos. E aí, em parte, isso chama os aspectos técnicos, e depois chama outros aspectos que eu não vou tocar, deixo para outras pessoas tocarem, aspectos jurídicos, políticos, e tem outros aspectos também. Bom, meu nome é Marcelo Lopes de Oliveira e Souza, eu fui de 77 a 2015, eu participei com todos os níveis da divisão de mecânica espacial e controle do INPE, DMC, né? De fato, participei do grupo que iniciou essa divisão. Eram 4 jovens aguerridos que sonhavam em construir satélites no INPE e no Brasil, e eu fui parte do primeiro grupo. Não havia nada do que há hoje em dia no INPE até a volta, enfim. A história é longa, não vou ler meu currículo aqui. Foi organizada a divisão, tem uma série de nomes, e depois, concomitantemente, o curso, que o último nome é também Mecânica Espacial e Controle. Depois eu, em outra capacidade, já como presidente do Conselho de Pós-Graduação do INPE, em 93, bem depois de 77, nós o elevamos à categoria de curso de Engenharia e Tecnologia Espaciais, onde eu dou aula desde 85, quando voltou do doutorado, no MIT, Departamento de Aeronáutica e Astronáutica, que originou o ITA, em 50, 51, e de lá para cá nós organizamos mais 4 opções. Hoje em dia, então, para os jovens de todas as idades, né, que estão nos escutando, o curso de pós-graduação estrito sensu, isto é, a nível de mestrado e doutorado em Engenharia e Tecnologias Espaciais do INPE, tem 4 opções ou áreas de concentração, sendo que a Mecânica Espacial e Controle é a segunda, Combustão e Propulsão de 68 a primeira, e a Mecânica Espacial e Controle a segunda de 77, que é quando eu entrei. Depois, em 93, nós colocamos esse nome como um guarda-chuva, ele perfilhou as 2 opções, e depois, em 2003, ele perfilhou a terceira opção, Sensores e Materiais, e a 4ª opção, que eu ajudei a criar, incubei. Dentro da segunda, eu incubei a 4ª durante 10 anos, de 97 a 2007, e ela se emancipou em 2008, dando a opção mais jovem, a 4ª opção, que é de Engenharia e Gerenciamento de Sistemas. Eu digo isso para os jovens, que todos os jovens que estão nos escutando, e as pessoas conhecerem o que há no Brasil a respeito desse assunto. O assunto em si, detritos espaciais, ele começa assim com o início da era espacial, oficialmente 4 de outubro de 1957, com o lançamento do Sputnik, e a seguir com o Vanguard. Eu já vou mostrar o Vanguard um pouquinho depois. Tá? O Sputnik caiu, quer dizer, deu algumas voltas e caiu, né? Mas o Vanguard está lá até hoje. Então, de certa forma, o Vanguard é o primeiro, e aí está, o Vanguard 1 é o The Oldest Known Artificial Space Debris, lançado em 58. É o mais antigo detrito espacial, pelo menos oficialmente, civilmente, lançado em 58. Ele ainda está lá. Bom, é interessante a gente meio que marcar. No começo de 60, eu vou mostrar isso, uma foto real. Um cientista muito devotado da NASA, ele percebeu que estavam acontecendo explosões com o último estágio de um foguete Delta. Tá? Eu tenho essa foto aqui, daqui a pouco eu mostro, ela está um pouquinho mais à frente. E
Ele verificou que isso aconteceu, o último estágio, usualmente o terceiro naquela época, o Delta 3, após lançar sua carga útil, ele ficava lá, perambulando no espaço, e depois ele passava um ano inerte, com um resto de combustível, e por alguma razão estranha explodia depois de cerca de um ano. Esse cientista, ele notificou os colegas, mas os colegas não levaram muito a sério, né? Isso é em torno de 63, 64. Essa história está contada no primeiro livro de detritos espaciais artificiais que, enfim, foi produzido. Nós usamos lá na disciplina de detritos espaciais, dentro do curso de pós-graduação em mecânica espacial e controle, dentro do programa de engenharia e tecnologias espaciais do INPE. Bom, o tempo passou e aí houve um superior dele, esse sim militar, o Major Kessler, um nome importante nessa área, que verificou que aquilo tinha, sim, fundamento e estava acontecendo cada vez mais, e aí levou a várias reuniões em instâncias superiores, e o assunto passou a ser considerado seriamente dentro da NASA. O pessoal foi estudar e depois até recomendar que a fábrica dos Deltas e outros foguetes modificassem o design de maneira que aquilo deixasse acontecer. Então, a partir daí tem uma história muito comprida, que eu vou abreviar, dado o nosso tempo aqui, e até o interesse de vocês. O meu envolvimento com esse assunto é de 99, 2000. Em 1999, o INPE, na pessoa do nosso então diretor, doutor, o nosso então diretor, Márcio Nogueira Barbosa, ele teve a oportunidade de trazer, houve a oferta no ano de 99 para realizar no ano de 2000 o International Astronautical Congress, promovido pela International Astronautical Federation. E aí é um congresso, é o maior congresso desse assunto, né, que existe no mundo, é um mega congresso. Então, os preparativos começaram em 99, e uma das coisas que eles pediram é que nós designássemos alguém para tratar do assunto que era cada vez mais importante. Nota, o assunto entrou na pauta das discussões internacionais em torno de 92, por pressão dos membros, de alguns membros do Comitê para o Uso Pacífico do Espaço, tá? Que é um comitê que se reunia em Viena, tem a parte técnica, tem a parte jurídica, os Estados-membros propõem temas, se aprovados, eles entram na pauta de discussões. Então, houve aí um certo amadurecimento no começo dos anos 90, e afinal, em torno de 92, 93, ele entrou oficialmente na pauta de discussões, e daí em diante ele passou a ser discutido, e recomendações foram feitas para se minorar todo o processo do ciclo de vida dos detritos. Bom, isso continua até hoje. O Comitê COPUS, o COPUS, continua existindo, tem a sua vertente uma reunião jurídica, tem a sua vertente uma reunião técnica, e depois tem a junção das duas. Isso no primeiro período, no primeiro semestre de cada ano. Bom, então, em 99, são cerca de 7 a 6 anos depois que isso tornou-se um assunto, digamos, oficial, internacional, sobre a chancela do COPUS, que é um braço da ONU, né? Nós fomos convidados a tocar nesse assunto. Bom, e aí o assunto veio até a mim. Eu comecei a estudar, já estudava outros assuntos, e junto com um colega, Danton Nunes, que possivelmente não está na audiência, e já tinha estudado um aspecto curioso desse assunto, nós nos juntamos forças e fizemos um artigo para o ano 2000, inclusive uma animação que eu vou mostrar, mostrando a explosão de um modelo simplificado, mais básico possível, da explosão de detritos espaciais e ao espalhamento dele, né? Muito bem.
A partir daí, o assunto cresceu, nós fomos estudando mais e mais aspectos, outras pessoas se juntaram, isso foi 2000. Em 2002, eu vou mostrar, nós fomos convidados pela Agência Espacial Italiana, através dos meios diplomáticos, né, da Itália e do Brasil, chegou o convite até o INPE e depois veio até a mim, na parte técnica, de estudar ou ajudar a acompanhar os italianos, nossos colegas, que a gente conhecia de congressos científicos, pessoal da Universidade de Pisa e outros que auxiliavam a Agência Espacial Italiana a acompanhar as manobras que eles pretendiam fazer para derrubar o satélite deles de entre 1,5 e 2 toneladas, chamado que eles apelidavam carinhosamente de Beppo-Sachs, em homenagem a um funcionário muito dedicado, que tinha um apelido carinhoso de Beppo, né? Beppo é um apelido carinhoso de Giuseppe. Enfim. E aí nós fizemos a campanha do Beppo-Sachs, que eu vou ver, que durou o final de 2002, começou em novembro de 2002, inicialmente em sigilo, até mais ou menos em torno de janeiro, fevereiro, e aí a Agência Espacial Brasileira, desde o início, junto com o INPE, em mãos dadas, e com a Agência Espacial Italiana e os colegas da Universidade de Pisa, fazendo um trabalho de acompanhamento, previsão, eu vou mostrar a tabela, previsões periódicas em várias datas, de onde cairia o satélite Beppo-Sachs. O que ele era um satélite quase equatorial e que envolvia aí os estados, inclusive é curioso que o pessoal de Rondônia esteja escutando, porque na época havia sempre no começo uma enorme certeza, mas que ele atingiria a faixa equatorial em torno de mais ou menos 3 graus, o que inclui até países do norte da América do Sul e também o norte do Brasil, etc. Bom, a história é longa, eu vou encurtar e mostrar a tabela qual foi a nossa previsão, onde é que ele caiu e se nós acertamos ou não. Bom, então vamos lá. Então, essa palestra, ela é longa, mas eu vou deixar aqui eu vou interrompê-la, por assim dizer. Eu só vou falar aqui no tempo de cerca de 30, 40 minutos, quais são os riscos dos detritos espaciais. Ou seja, por que é importante, qual a importância? O why, por que estamos aqui, por que nós estudamos, por que as agências têm estudado, por que a ONU se preocupou, o COPUS se preocupa com isso. Tá? E o estado atual e a tendência dessas coisas. Se houver tempo e à medida das perguntas, eu vou falar numa parte mais técnica. Então, a primeira bolinha dos riscos e as demais bolinhas são os aspectos técnicos de geração, propagação, mitigação, e pode se pensar até em outros aspectos também. Bom, então, como eu disse, os detritos espaciais artificiais começam com o Vanguard 1, né? Que é o mais antigo detrito espacial artificial e foi lançado no começo de 58, está lá até hoje. O Sputnik desceu e, portanto, não se... Bom, embaixo nós temos aqui uma visão de artística em que um astronauta perde uma das suas ferramentas, né? Aparentemente isso aconteceu até agora, recentemente, e aí isso fica como detrito espacial. A palavra adequada é detrito, porque como eu vou citar, há alguns desses objetos que podem e até estão em vias de serem reaproveitados. Claro que os que valem a pena, né? Há um esforço, eu tenho um aluno que fez mestrado comigo, o Leonan Peckley, que está no Canadá agora, e o trabalho de mestrado dele tinha, o trabalho de doutorado agora lá no Canadá, com um professor de lá, na Queen's University, tem a ver com manobras de acoplamento e reabastecimento de grandes satélites que estão no espaço, quer dizer, faltou combustível, por assim dizer, para o satélite, mas o satélite em si está aproveitável e operacional. Então, as grandes empresas de telecomunicações estão pensando em enviar missões para reabastecer esse satélite e colocar em operação. O trabalho deles, quem quiser, está na biblioteca online do LINP,
muito facilmente baixável para quem quiser. Bom, então, como eu disse, então eu vou ler brevemente um pedacinho de cada bolinha. Então, desde os anos 60, o crescente número de lançamentos de foguetes, satélites e cargas úteis no espaço, assim como as substâncias ejetadas e fragmentos de combustível, né, tipo pó de alumínio, etc., tem que aumentar o número de objetos artificiais não operacionais, que a gente vai chamar aqui de detritos espaciais artificiais, de dimensões variáveis e nas órbitas mais úteis. Aqui existem vários pontos interessantes em cada uma dessas palavras, mas eu tenho que ser breve aqui. Alguns chamam os objetos naturais que sempre existiram, né, meteoroides, ou detritos espaciais naturais. Bom, não é muito comum essa denominação, mas a gente vai adotar para ficar fácil aqui a distinção, o que é natural e o que é artificial. Nós aqui estamos preocupados, sobretudo, com os artificiais, que o homem produz. Bom, um outro aspecto é que não é verdade que todas as órbitas, em todas as alturas, latitudes e longitudes, estão igualmente poluídas. Há algumas órbitas, em algumas altitudes, em que se lançaram mais objetos e que tem, sim, um número maior. Bom, depois, então o estudo disso se tornou, a partir dos anos 60, progressivamente mais importante devido ao crescente número desses detritos espaciais artificiais em órbitas em torno da Terra, especialmente órbitas ditas baixas, entre cerca de 600 a 900 ou 700 a 800 quilômetros, né? É a faixa superior das órbitas baixas. A longa permanência em órbita desses objetos, e nessas órbitas compartilhadas por outros objetos que o homem usa e são úteis, né? Causando risco de colisões, inclusive com veículos que ainda estão em operação e tantas outras coisas. E também causando o risco de reentrada de alguns desses objetos, os maiores que resistem chegar aqui até a Terra. A entrada de objetos naturais é conhecida há muito tempo, né? Desde estrelas cadentes até outros objetos, e a maior parte dele, felizmente, se queima na atmosfera, que nos protege, né? Nós vivemos uma série uma espécie de redoma ou bolha, protegido pela atmosfera, pelo campo magnético e por uma série de outras coisas que permite a vida na Terra. Bom, então, aqui, como eu disse, a partir dos anos 90, 92, 93, isso obrigou a Organização das Nações Unidas, através do seu Comitê para o Uso Pacífico do Espaço, o famoso COPUOS, e ele tem os subcomitês técnicos e jurídicos, tem os países afiliados e agências espaciais, e até uma cooperação entre as agências, e as companhias que trabalham na área espacial, a discutir e recomendar medidas para prevenir a formação de novos detritos espaciais e para mitigar ou descartar até aqueles que já existem. Hoje em dia existe até várias iniciativas para recolher esses detritos, e até um colega, que talvez esteja na audiência, o Paulino Scherer, me chamou a atenção para uma pequena empresa de um ex-astronauta que está organizando serviços de recolher detritos espaciais de uma certa maneira. Então, existem várias iniciativas, sim, e elas continuarão. Aqui é um gráfico, esses gráficos são sempre, de um lado, muito interessantes, de outro lado, sempre desatualizados, porque a cada dia essas coisas mudam e aumentam. Mas mostram a progressão desses detritos. Há várias classificações, né, e até alguns episódios interessantes. Tá? Então, eles crescem, sim. Você pode colocar gráficos devido a naves, quer dizer, a origem, né, gráficos devido a colisões e explosões,
a lançamentos de naves e a outras razões. Todos eles crescem, embora existem gráficos mais atualizados que mostram isso. Então, por exemplo, aqui à esquerda temos objetos que estão em torno da Terra com um diâmetro de maior que 10 centímetros, né? E aqui são alguns gráficos mostrando a legenda muito pequena, mas existem estudos de curtíssimo prazo, quer dizer, que constatam o que está acontecendo agora nesses anos à nossa volta, e tentativas de extrapolação para o que aconteceria a longo prazo, né, que é o Long Term Evolution, né? Aqui nesse caso, abaixo de 2.000 quilômetros, com objetos de número maior, diâmetro maior que 10 centímetros. Como toda predição, ela é incerta, né? Ela tem um certo nível de certeza e um certo nível de incerteza. Aliás, é bom que se diga que em ciência não existe verdade. Existe, no máximo, certeza com um grau de incerteza, e a ciência é sempre provisória e sempre tem que estar disposta a rever as suas afirmações. Bom, então aqui nós entramos propriamente na lista dos riscos, né, que é o tema, e eu vou me ater inicialmente só a falar, eu enumerei aqui 4, como se fossem 4 tipos de risco, né, 1, 2, 3, 4, vou mostrar com acontecimentos reais, objetos reais, para ilustrar que todos eles já aconteceram. Quando eu comecei a estudar esse assunto, e muito antes, quando começava a constatar o tema, as pessoas acreditavam que essas coisas eram impossíveis ou raríssimas de acontecer no seu prazo de vida. Pois bem, no meu curto tempo de estudo desse assunto, todas elas aconteceram. E tudo indica que vão acontecer mais. Bom, então, vamos lá. Quais são os riscos para dos detritos espaciais, né? Então, essas coisas que nós dissemos, com o sempre existente e crescente número de objetos naturais, tem os objetos naturais também, né, chamados detritos espaciais naturais nessa palestra, nessas órbitas, tem incrementado o risco de, primeiro, a reentrada, né, quer dizer, os objetos caírem na Terra. E aqui nós temos um exemplo de objetos que são enormes para sobreviver enfim, ao calor e à desintegração. Aqui nós temos o módulo PAN-D, que é uma espécie de tanque do famoso Delta II Rocket, né? E nesse caso caiu na Arábia Saudita em 91. E aqui à direita do mesmo Delta II Rocket, um foguete Delta II, um tanque, nesse caso é a mais cilíndrica, caído em Georgetown, Texas, em 97. Veja que são objetos enormes. Também o material que eles são feitos permite que eles resistam às temperaturas e todos os esforços na reentrada e sobrevivam de alguma forma. Então nós vamos ver, esse é o primeiro risco, né, que as pessoas, digamos, de certa forma, mais compreendem. Tá? Há outros exemplos. Entre 28 de maio e 4 de junho de 2000, uma equipe do APL, eles fizeram as manobras para derrubar o Compton Gamma Ray Observatory, CGRO, que era uma espécie de plataforma, que tem a foto dela quando foi transportada e retirada da baía do Space Shuttle, né, aqui tem um astronauta, tem um braço robótico, e ela sendo com os painéis solares à esquerda e à direita, e 2 cúpulas de material transparente protegendo os instrumentos ópticos para observar. Então, era um observatório espacial, Compton Gamma Ray Observatory. Quem estuda física sabe que o Compton foi um grande físico, e daí o nome dele nessa homenagem. Então ele carregava 4 instrumentos para estudar os raios gama oriundos assim do universo profundo. Foi lançado pelo Space Shuttle em abril de 91, tinha uma vida mínima de 2 anos, quer dizer, 91 a 93, algo dessa ordem. Isso era o mínimo. O nominal era de 5 anos, 91 a 96, em torno de 93 e depois de 97 dispararam jatos para que ele
alteasse a órbita, né? Porque a altura dele não era tão elevada, então tinha sim algum arrasto e algum decaimento, onde o Space Shuttle permitia chegar, não é? Ele não chegava a 800 quilômetros de forma alguma. Tinha uma órbita aproximadamente circular, quer dizer, depois que foi alteado para 510 quilômetros, aproximadamente, e na reentrada ele incluía com propelente algo em torno de 14.910 quilos, quer dizer, um objeto enorme, tá? Enorme, quase 15 mil quilos. É notável que isso tenha... Bom, esse objeto em particular, quando nós fizemos o congresso em outubro de 2000, ele tinha sido acabado de ser derrubado em junho, 28 de maio a 4 de junho de 2000, e a equipe que o derrubou, por assim dizer, né, veio ao Congresso e explicou com todos os detalhes as manobras e nos passou, inclusive, o filme. Eles foram muito gentis, porque nessa área, gente, como em algumas outras áreas, eu digo isso sobretudo a todos os entusiasmados, aí, jovens, moças, rapazes de todas as idades, existe uma notável camaradagem, tá? Então, você conhece as pessoas, elas colaboram, elas fornecem dados, fornecem programas, ao contrário de outras coisas que andam por aí, muito estranhas. Então, há uma notável, sim, camaradagem e colaboração. Então, eu e o Danton, que estávamos presentes lá, fomos agraciados. Então, eu vou mostrar a seguir. Isso aqui são algumas 4 fotos do filme que eles nos emprestaram, eu vou rodar daqui a um minuto, sobre a reentrada do Compton Gamma Ray Observatory em 4 de junho de 2000 ao largo do Oceano Pacífico, tá? Esse é o filme original, sem retoque, sem Photoshop, sem fake news, sem outras cositas. Aqui é hard evidence, aqui é para valer. Bom, então, e aí que tem hora, minuto, segundo, vocês vão ver como é que ele aparece, ele cai da esquerda para a direita, de cima para baixo, em si nessa diagonal, né? Seria a diagonal principal dessa matriz, por assim dizer, ou desse retângulo, e inicialmente ele aparece pouco luminoso, depois aumenta, ainda é um objeto só, com a cabeça maior, depois ele vai pouco a pouco alongando a cauda, e depois vai se fragmentando, você observa, vai se esfumando e depois praticamente vira uma espécie de poeira que vai esmaecendo, etc. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa antes dele. Não, aqui já é da... Então, sem mais delongas, para vocês, diretamente, tá? Então, esse é o CGRO, Compton Gamma Ray Observatory, The Orbit Maneuver, em 4 de junho de 2000. 6 horas, 11 minutos, 23 segundos, etc., da manhã, ainda estava, hora local, em algum lugar do Pacífico. Você vai observar aqui, começa a aparecer as câmeras, apesar de especiais, em alcance e em apontamento, tem uma enorme dificuldade em manter apontada. No início você não entende bem o que está se passando e nem o movimento, como é que ele é, né? Mas ele é da esquerda para a direita, ela tem dificuldade em manter o foco, então às vezes fica a mancha brilhante fica maior, fica menor. É assim mesmo, isso é ciência para valer, isso não é Photoshop. Some, a câmera perde, e você ou aponta, porque a coisa vai durar muito pouco tempo. Ela captura novamente, aí está. Agora vai ficar mais definido.
E aí ela, ao capturar, consegue dar um pouco mais de zoom e você consegue ver a cabeça brilhante, chama-se coma, né, em latim. Ainda parece um núcleo só, já existem aqui um rastro, né? Observa como ele se esfuma. Apurem os olhos que vocês talvez consigam ver as fragmentações. Aqui já houve uma parte que fragmentou e depois se esvaiu. Olha o rastro cada vez maior. Se você tiver uma boa visão e tiver escuro, aí você vai ver que tem coisa aqui até a minha esquerda, né? Como detrito espacial natural, né? Enfim, se você já viu alguma coisa, ou filme, alguma coisa parecida. Aqui já parece haver uma fragmentação, e a questão da fragmentação é uma coisa muito difícil de modelar, todo esse processo é extremamente difícil de modelar. Aqui já você já vê várias, digamos, pontos mais escuros e pontos mais claros. E aí ela se esfumou. Áudio viu, mas ainda tem mais um pedacinho. Ele consegue, pouco a pouco, ainda pegar um pedacinho, mas o filme está acabando. Ainda se pega alguma coisa. Mas, digamos, a parte luminosa, ou, enfim, já se foi. E aí o filme termina, e esse é o filme original, tá? Que os colegas, muito gentilmente, tiveram, digamos, nos cederam, como num espírito de colaboração, como na ciência deve ser, né? Bom, então, aí está. Esse objeto tinha cerca de 15 toneladas, como eu disse, né? Para nós foi enfim, um aprendizado enorme, e em particular o grupo da Alemanha, um grupo muito aguerrido na Alemanha, naquela época, eu gosto de dar os nomes, sobretudo para os jovens de todas as idades, para a gente dar os créditos, tá? Eu e Dalton não sabíamos coisa nenhuma desse assunto, o grupo da NASA, e havia um grupo também do pessoal do então Dr. Walter Fleury, é o líder do grupo da Alemanha, foi muito gentil conosco, em tudo e por tudo. Infelizmente, depois o Dr. Walter Fleury se foi, e ficou no substituto dele, que estava na época, Rainer Klinkrad, que agora, essa altura do campeonato, está se aposentando, escreveu um livro a respeito, e já deve ter um terceiro sucessor, aí, enfim, um terceiro líder, melhor dizendo, do grupo da Alemanha. Bom, que em boa parte é o grupo da ESA, né? Aqui são fotos da reentrada da Mir, a Mir Space Station, em 23 de março de 2001, quer dizer, cerca de um ano depois, no Oceano Pacífico, né? Para os que não acompanharam a Mir, não foi a primeira, mas foi a maior estação espacial até então, tá? E ela tinha essa estranha conformação de ir juntando por cima, por baixo, a esquerda e a direita, e iam conectando módulos muito interessantes. Bom, então, ela adicionou 5 módulos no nosso núcleo original, né? Foi lançada ela mesma em 20 de fevereiro de 86, a missão mínima se esperava de 3 a 5 anos, ou talvez 3, mínimo 5 nominal. Ela carregava 46 expedições, carregou 46 expedições, 23 mil experimentos científicos, orbitou a Terra mais do que 80 mil vezes, serviu de base para mais de 23 mil experimentos científicos, abrigou mais de 10 pessoas, inclusive, aqui acho que é de país, 42 cosmonautas, aqui está errado, é 100, né? Aqui a figurinha escondeu o 0 também. E a massa na reentrada, com propelente para variar, é de cerca de 143 toneladas. Quer dizer, uma coisa notável, 10 vezes maior do que o CGRO. Eu lembro disso, enfim. Aqui,
dos gráficos ilustrando a trajetória dele em momentos finais, e aí a manobra de redução, rebaixamento da órbita aqui nesse arco, né? Então você dá os tiros para frear, por assim dizer, a nave, tá? E aí ela vai, gira e dá a volta, e depois, isso pode acontecer várias vezes, e afinal ela reentra em algum lugar. O lugar preferencial é aqui, o Pacífico, né? Pacífico Sul, ao largo da costa do Chile, e depois de ter passado pelo Japão. E o pessoal do Chile e do Japão sempre reclama dessa escolha. Mas é uma área que é mais usada por várias razões. Bom, tem muitos detalhes, mas eu vou abreviar. Aqui é outra visão dessa, quer dizer, aqui a gente já vendo a órbita dela, quer dizer, ela passando, ela passava mais ou menos aqui em cima do Japão, né? Aqui é a costa da Ásia, Austrália, e ela vindo e aí caindo aqui em algum lugar bastante remoto do Pacífico, né? Aqui, nada como a realidade, né? É uma visão em algum lugar do Japão, ou, enfim, ela passando, enfim. Aqui pedaços, ela já fragmentada, né, em pedaços enormes, né? E pronto, essa é a Mir. Então, 150 toneladas, 10 vezes menos o CGRO, e 10 vezes menos chega aí a minha pequena e única experiência com o Beposax, que tinha cerca de, vamos dizer que tenha algo entre 1,5 e 2 toneladas. Tá? Isso já foi, a campanha começou em final de 2002, novembro de 2002, mas ele reentrou em 29 de abril de 2003. Eu vou dar ênfase nessa campanha porque é a que eu tive participação direta com os colegas do INPE, de fato, eles mais do que eu, e é outra história, né? É uma experiência única, eu não tenho notícia de outra aqui entre nós, enfim, e foi a experiência que eu vivi. Então, aqui está um desenho, um esquemático do Beposax, era um enorme objeto semicilíndrico, com 2 painéis de três retângulos, por assim dizer, os segmentos. Aqui é uma visão dele, ainda em construção, do núcleo central. Aqui uma parte dele, né, do topo. Aqui outra parte. Aqui a coifa, onde ele teria sido embarcado, e aqui parte da equipe que o embarcou, da Agência Espacial Italiana e etc. Bom, então, tem uma história longa do Beposax, vocês podem escolher. Tem uma história longa do Beposax, mas o que interessa mesmo, como eu disse, essa história ela foi pontuada por relatórios do INPE, AEB. Então, no INPE, eu organizei uma equipe constituída pelo Dr. Hélio Coiticuga, que hoje em dia ainda colabora com o INPE e eventualmente com o ITA, mas está aposentado. Dr. Ulisses Tadeu Vieira Guedes, tá? Eles dois especialistas extremamente competentes. Dr. Ulisses ainda está no INPE, na Divisão de Mecânica Espacial e Controle. Dr. Leonardo de Oliveira Ferreira, que esteve no INPE, foi estudar esse assunto de reentrada nos Estados Unidos com o melhor especialista dos Estados Unidos, depois voltou para o Brasil, colaborou conosco, e depois passou pela Universidade Federal de Volta Redonda, e hoje em dia está na Universidade Federal do ABC, e eu, digamos, pequeno entre esses gigantes que, na época, com os recursos que a gente tinha, conseguiram fazer essa previsão que vocês vão ver aqui. Isso aqui é o documento, é cópia do documento original, onde eu relatava ao vice-presidente da EB, o brigadeiro Borges, né, isso na virada de 2002 para 2003,
e o embaixador Campelo, que cuidava da parte de contato com as autoridades do Brasil e do exterior. Muito bem. Então, aqui tem, nesta coluna, a data, hora, minuto, segundo em que eu passei os tool-line elements, que são os números que caracterizam a posição no caso do Beppo-Sachs. Então, nós acompanhando e recalculando e confirmando o trabalho dos colegas da Itália. Então, aqui tem as previsões 1, 2, 3, etc., etc., até às 6, enfim. De fato, essas são as previsões mais próximas da data de reentrada. Foi 29 de abril de 2003. Então, na sexta previsão, esta aqui, e a gente, digamos por dizer, acertou na mosca, né? Essa que está em vermelho, eu vou até tentar aumentá-la para vocês verem. Muito bem. Aqui a data da previsão, sempre data, a hora da previsão, em Universal Time Coordinated, tá? Enfim, e aqui a longitude da reentrada, aqui a latitude da reentrada, e aqui a altura onde ele colapsa. Ele tem um movimento, digamos, oblíquo, até uma altura de em torno de 150 quilômetros ou um pouco menos, e depois, dado o arrasto absurdo que acontece, da velocidade absurda que ele tem, ele colapsa. O movimento de ser mais horizontal e menos vertical passa a ser mais vertical e menos horizontal, grosso modo, né? Só para vocês entenderem. Então, essa altura é onde acontece essa espécie de L, ou esse cotovelo, o movimento dele, e, enfim. Bom, e aqui embaixo está a previsão que nossos colegas, os mesmos dados em verde que nossos colegas da Itália, da Agência Espacial Italiana passaram. Eu vou dar um zoom para vocês verem a qualidade da nossa previsão versus a dos colegas, e que mostra que nós podemos sim fazer coisas, e coisas muito boas, e sim fizemos coisas e somos capazes de fazê-las hoje e repeti-las amanhã, sobretudo se os jovens que estão me assistindo se entusiasmarem em prosseguir nesses estudos. Então, mais um tostão. Tá. Então, a ideia aqui é comparar a linha vermelha. Um segundo, deixa eu tentar baixar um tostão aqui. Com a verde. A vermelha é a nossa previsão. Então, nós fizemos uma série de previsões, e aí, muito bem, aqui está essa previsão. Muito bem. Foi feita foi feita em 29 de abril de 2003, e aqui, aqui é a fração do dia, aqui transformada em hora, como você conhece, hora, minuto, segundo. 29 de abril de 2003, às 22 horas, 6 minutos, isso é a hora londrina. Para nós aqui, o que interessa é esse aqui. Então, em 29 de abril de 2003, às 19 horas, 6 minutos e 51 segundos, nós prevíamos que a queda acontecesse em 29 de abril de 2003, às 19 horas, 6 minutos e 51 segundos, na localidade com latitude, aí tem leste-oeste, né? Longitude, perdão, leste-oeste, 248,88 ou 111,12, depende do sentido que se conta a favor da Terra ou contra a rotação da Terra, e aqui a latitude 3 graus 95 ao norte. Muito bem, numa altura de 115,37. Isso foi passado ao embaixador Campelo no dia 29 de abril de 2003, eu passei para ele, às 18h30, tá? Primeiro por telefone, depois por fax. Bom, depois tem aqui uma nova confirmação aqui abaixo, a sétima, muito bem. Ok. Tá. Agora veja da Agência Espacial Italiana, tá?
Eles previram 29 de abril, nós colocamos 220651, ou como queira, 190651, eles previram 220600, 190600, 51 segundos de diferença. Nós prevíamos 248,88, eles previram 260. Tá? Nós prevíamos 3,95, eles previram 2,4. Uma faixa de 2 a 4 graus. Tá? Nós prevíamos 3,95, está próximo do extremo superior. E aí, a altura, eles não deram uma previsão. Essa previsão eles passaram para nós, e eu passei para o engenheiro Chagão Trentelo, no dia 29 de abril, às 22h36. Tá? Muito bem. Observe que eles passaram às 22h36, que é 30 minutos depois das 22h06. Nós passamos às 18h30, tá? Que é cerca de 30 minutos, 36 minutos antes de 19h06. Ou seja, nós passamos meia hora antes, eles passaram meia hora antes da queda nominal, eles passaram cerca de meia hora depois da queda nominal. Bom, 3 horas e 36 minutos depois da queda nominal, porque aqui eu tenho o horário de Brasília, não é o horário TC. Então, nós passamos meia hora antes, eles passaram 3 horas e meia depois. E aí, onde caiu? Ou pelo menos, enfim, aqui está a figura, essa figura é deles, dos italianos, que nós, enfim, tem a hora nominal e o intervalo, a incerteza, portanto, no tempo, e tem também uma incerteza no espaço, né? Em latitude e longitude. Bom, enfim. Então, com os recursos da época, nós conseguimos um feito notável de passar uma previsão muito boa e muito próxima da realidade e antes dos nossos colegas italianos, e confirmado pela deles. Tá? Então, eu espero que os colegas que nos sucederam consigam fazer igual ou melhor. Aqui é um detalhe do gráfico que esse é o documento original, tá? Que os italianos passaram para a gente e a gente passou também para os nossos colegas da EB. Bom, então esse é um feito notável, único, isso foi feito em 2003, e de lá para cá nós passamos a estudar mais e mais esse assunto. Bom, então há estudos como esse, e que eu não vou detalhar, dado o adiantado da hora, mas é um estudo enorme, em que a gente tenta reproduzir esse movimento e essa sequência de 3 fases, né, a partir de um objeto, e a fragmentação desse objeto, seja em um paralelepípedo, seja um cilindro, seja uma esfera, em cores vermelho, verde e azul. Quer dizer, há todo tipo de incertezas, e afinal a ciência lida com incerteza, tá? Nunca percam isso de vista. A ciência, no máximo, tem certezas com uma dose de incerteza, jamais a verdade. Além da composição, enfim, e do arrasto com a atmosfera, que depende da densidade, que depende da temperatura, que depende de outras coisas, há a incerteza a forma do objeto, como ela é vista a cada momento ou molhada pelo vetor vento, né? Como qual é a face a cada instante, ou qual é a superfície que o objeto. E depois, como é que, em virtude das forças que acontecem, esse objeto se fragmenta. A NASA e nós usamos cerca de 5 ou 6, digamos, blocos fundamentais, como se fossem blocos de um Lego, para você decompor um objeto.
e depois tentar equacionar o movimento de cada um desses pedaços. Então, paralelepípedo, a esfera, o cilindro, a placa estão entre eles. Centra 1 é um assunto extremamente difícil e precisa da colaboração de várias pessoas com várias formações, e foi por isso que eu juntei o Dr. Hélio Coiticuba, o Dr. Ulisses Tadeu Vieira Guedes, o Dr. Leonardo de Oliveira Ferreira, que talvez esteja me escutando, talvez não, e fizemos isso. Mais tarde eu coloquei o Dr. Silvânio Bezerra de Oliveira para estudar esse assunto, e ele produziu esse estudo. Esse estudo que eu estou mostrando aqui é um estudo da queda do Compton Gamma Ray Observatory, aquele de 15 toneladas que eu mostrei o fio, né, predizendo como ele se fragmentaria, o intervalo de tempo e intervalo de espaço, tá, que são sempre incertos, mas com uma certa dose de incerteza, para que a gente comparasse a qualidade dos nossos estudos com a realidade. A realidade é sempre o árbitro final de toda teoria, tá? Desde Arquimedes, passando por Galileu, enfim. Então, a realidade, inclusive a clínica, é o árbitro final de toda teoria e todo estudo. Outro aspecto muito interessante é que nessa campanha, Humberto Sachs, ficou claro, nós fizemos, a AEB organizou um comitê interministerial, com representantes, inclusive, da Defesa Civil, e tem um aspecto social muito importante, econômico, de o impacto que isso vai causar nas comunidades possivelmente atingidas. E então aparecem questões muito interessantes, e é para isso que a ciência, afinal, serve, de orientar a sociedade se interdita ou não interdita o tráfego aéreo, o tráfego naval, o tráfego, enfim, os barqueiros, os pescadores, avisa as cidades, avisa as autoridades ou não. Então, à medida que a data de 29 de abril se aproximou, nós fomos sendo bombardeados com perguntas e nós tínhamos que responder, e essas respostas tinham efeito social, econômico, sobre as pessoas. Então, é um estudo de extrema responsabilidade, tá? E é para isso que a ciência serve, é para beneficiar a sociedade em primeiríssimo lugar. E assim foi feito. Bom, como são 17 horas, nós começamos algo depois das 16, eu vou passar um pouco para os outros riscos e dar a margem para vocês falarem, e talvez aí eu possa elaborar, se for o caso, porque enfim. O risco número 2 perdão. O número 2, deixa eu diminuir aqui tá. Então, o risco número 2 é da colisão lá em cima, né? Quer dizer, de um detrito, que é um objeto artificial, um detrito espacial artificial, que é um objeto feito pelo homem, né, pelo ser humano, não mais ativo, não mais operativo, talvez reaproveitável, com um objeto que esteja em operação, né? Então, colisão com objetos artificiais sem a presença humana, mas em operação. Curiosamente, isso aconteceu, as pessoas diziam que isso não era, nada disso ia acontecer, e tudo aconteceu. Um caso muito interessante é esse aqui, em que o da esquerda, em que um fragmento de um foguete Ariane 1, tá, colidiu com um satélite francês, Cerise, que tinha um enorme mastro para operar como um gradiente de gravidade, como se fosse um pêndulo. Então, chocou-se com o mastro. Olha que coisa quase impossível de acontecer. Em 24 de julho de 96. A ironia é que era um pedaço de um satélite, de um foguete francês, colidindo com o satélite francês. Bom, aqui à direita tem uma coisa um pouco mais espetacular, por assim dizer, em que dois satélites, um americano, o Iridium 33 e o Cosmos 2251, colidiram em 2009. Né? E tem alguns detalhes, vocês podem depois
escarafunchar, né, as características. Isso ocorreu em 10 de fevereiro de 2009, a cerca de 780 quilômetros de altitude em cima da Sibéria, né. O Iridium 33 ainda era um satélite americano ativo para telefonia celular, não é móvel, algo da ordem de 560 quilos, e foi lançado em 97. Ele tem essa cara meio estranha, com painéis solares e antenas, os painéis acima, as antenas abaixo, e mais outras antenas parabólicas mais abaixo, aqui, para se comunicar com a Terra. Bom, beleza. O Cosmos é um satélite militar inativo, muito bem, para comunicações militares, da ordem de cerca de 900 gramas, foi lançado em 93. Aí tem a cara dele, um formato cilíndrico mais tradicional, né, dos satélites, como os Brasilsat eram, né, da Hughes, etc., da Spara, etc. Bom, e aí vem várias discussões, eu não vou aprofundar isso aqui, né, por causa do tempo, sobre porque as causas e as consequências desse acidente, né? Se pode estudar o que falhou, se foi o pessoal não quis gastar com combustível para colocá-lo para baixo, não se preocupou com a formação de detritos espaciais ou até em controlar e acompanhar o tráfego espacial. Bom, consequências, isso não é só desse caso, né? São perdas a longo prazo, muito bem, a formação de mais detritos e até manobras do que hoje se chama controle de colisão, né? É um novo ramo do controle que nós estudamos na nossa divisão de mecânica espacial e controle, né? Eu tenho alunos que, Álvaro Albuquerque Arraes e outros, tem um atualmente, estudando a respeito disso, essas manobras de evasão e reposicionamento, que já foram feitas até com a Estação Espacial Internacional. Elas são custosas, caras, porque gastam combustível precioso que poderia não ter sido gasto por causa de um mísero detrito. Bom, e aqui você vê o risco 3. Então, o risco 3 é a destruição em órbita. Pasme vocês, isso já aconteceu, pelo menos 2 vezes. Tá? Então, há o caso do satélite chinês, o Fengyan 1C, que está modelado, a sua nuvem de detritos, perto do ponto de fragmentação, que chama-se pinch point. Aqui à esquerda, esses gráficos, é bom dar o crédito da AGI, que é uma firma muito competente, e que colabora com muitos desses especialistas, muito bem. E aqui, depois de 24 horas, numa visão de perfil, como é que 3.000 dessas peças se espalharam, né? As cores têm um certo significado, mas eu vou abreviar. Então, esse é o risco 3. Mais à frente, na parte... não sei se vai ter tempo de a gente entrar na parte mais técnica, que eu só estou motivando para os riscos, eu dou mais características, seja do satélite em si, seja do míssil antissatélite que foi lançado. Quer dizer, é um míssil chinês lançado para destruir um satélite chinês. E isso colocou naquela órbita um absurdo de fragmentos. Bem, houve um protesto enorme de toda a comunidade internacional, mas vocês estão vendo aí que a gente às vezes não tem muito sucesso nesses protestos internacionais. Da mesma forma, um ano depois, por razões, não sei se muito parecidas, os americanos lançaram o primeiro satélite de uma sequência de satélites militares. Ele, por alguma razão que não se sabe, nada se sabe de satélites militares, praticamente, ele não entrou em operação, e eles decidiram destruí-lo em órbita, e assim foi feito. Então, já houve 2 eventos dele, um chinês e depois um americano. Mas se sabe muito pouco, tanto um e, sobretudo, do segundo, né? Bom, o quarto risco é quando há colisão, mas aí quer dizer, de um detrito com um objeto artificial
que esteja em operação, mas que tenha pessoas a bordo, tá? Essa figura da esquerda, tá? Foi a colisão de um fragmento de pintura, tá? Que impactou, pasme você ia dizer uma coisa tão boba como um fragmento de pintura, paint fleck, quer dizer, ela impactou com a janela da STS Challenger, no voo STS-7, tá? Na janela frontal. Felizmente que essas janelas têm várias camadas e só causou estrago na primeira. Isso se deve à extrema velocidade, que é da ordem de quilômetros por segundo em relação à superfície da Terra, embora a velocidade relativa em dois corpos em órbita não seja exatamente essa, mas ainda assim é muito elevada. O da direita é de um outro objeto, né, e as pessoas tentam depois descobrir qual é a natureza do objeto, pelos fragmentos que ele deixa no buraco, né, no radiador durante outra viagem do Space Shuttle, que é, no caso, o STS-118, tá? Quer dizer, bem depois, tá? É interessante que, como uma bala de fuzil, eles entram, nesse caso, com um diâmetro menor que meia polegada, é o D1, mas ele sai com um diâmetro muito maior do que o que ele entrou. Tá? É bem curioso. Existem laboratórios de balística que fazem experimentos com esses objetos, ou simulando objetos como esse, a extrema velocidade, para ver como se comportam e a tentar até, de alguma forma, minorar esses efeitos. Bom, aqui já é a segunda parte, que são os aspectos técnicos, mas eu vou parar aqui. Tá? Então, acho que está de bom tamanho para vocês formarem perguntas e eu tentar responder dentro do que eu conheço e eu tenho recursos aqui para responder. Tá? Então, muito obrigado ao Clube de Astronomia de Rondônia, enfim, e aos seus líderes, enfim, e aí eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Marcelo, por ter feito essa palestra para a gente. Eu tenho algumas perguntas anotadas aqui que fizeram. Eu vou, primeiramente, uma mais curiosa. Perguntaram como é feita a coordenação de lixo espacial militar. Como é que eles fazem esse controle de lixo militar? Bom, de uma forma bem breve, eu nada sei sobre a atividade espacial militar. No âmbito civil, a gente não tem acesso, eu diria que a maior parte dos nossos colegas, talvez algum que esteja me escutando, ou não, tem alguma informação. Mas, em princípio, a gente nada sabe, rigorosamente nada. Nem dados orbitais, nem massa, nem recursos, nem capacidade, nem potência, nem quando foi ativado, nem quando foi desativado, nem qual é a missão, nem qual é a órbita, e muito menos quando fragmentou e para onde foram os detritos. Então, oficialmente, para nós, e para mim em particular, não existe atividade espacial militar. Eu não conheço tecnicamente. Próxima pergunta. Existe uma estimativa da quantidade de detritos que existem no espaço? Existem várias estimativas, de fato centenas delas, mas todas elas são, como eu disse ainda há pouco, em ciência a gente tem certezas e incertezas. O correto é falar os algarismos significativos e os não significativos, né? Uhum. É falar a média e falar o desvio padrão em torno da média. Se você falar só metade da história, você não está sendo completo e talvez nem científico. Bom, anyway, há um sem número, eu mostrei um gráfico lá no início, tá? Há gráficos mais atualizados, inclusive nos estudos que eu orientei, de várias dessas pessoas. Eu não mostrei aqui, seria na parte seguinte dos aspectos técnicos, referência dos estudos que eu tenho feito sobre esses vários aspectos, a geração, a propagação e até vamos chamar de minoração, que inclui manobras de colisão ou evasão, para ser exato,
e tantas outras maneiras de, enfim, o estudo da colisão, o estudo da fragmentação, o estudo da geração, enfim. O fato é que em algumas órbitas, não em todas as órbitas, não é verdade que é um lixão completo aí em cima para todo lado, não é verdade isso. Mas algumas órbitas têm sido como essa do FEN 1, né? E lá do satélite americano depois, que a gente só tem notícia que aconteceu e fim de papo, aí sim se propaga um absurdo de objetos. Tá? Que nesse caso foram. Os gráficos pulam enormemente, né, nessas datas. Mas o nosso acesso a esses objetos é feito por duas maneiras, basicamente, né? Telescópios ópticos e radares. Acontece que todos eles têm uma resolução. E você entende que o que importa, no fundo, é o ângulo sólido de visada de um objeto. Então, o mesmo diâmetro de objeto, tá? Você coloca ele dentro de uma espécie de esfera com certo diâmetro, né? Ou circunscreve uma esfera, o objeto, desenha, encapsula ele dentro de uma esfera, né? Como se fosse uma bola. Beleza, essa bola tem um diâmetro, beleza. Quanto mais distante, para o mesmo tamanho da bola, menor o ângulo. E aí ele escapa a capacidade do instrumento. Então, eles são mais ou menos complementares, os instrumentos ópticos e os instrumentos de radar, mas ambos detectam objetos cada vez maiores, a distâncias cada vez maiores. Quer dizer, é preciso que o objeto seja grande. Então, objetos pequenos ou minúsculos em órbitas distantes não são captados. Então, por isso que se fala em faixas de 10 centímetros, faixa de 1 centímetro, enfim. Então, abaixo de 10 centímetros é muito difícil de observar, em 1 centímetro nem falar. Então, a verdade é que nós não sabemos, todos os dados são aproximados, nós não sabemos com razoável certeza quantos objetos existem nessas várias faixas, nas menores. As maiores, com diâmetro maior, aí a gente tem uma estimativa. Existem alguns serviços no mundo que observam isso dia e noite, redes de observatórios e radares. Mas observe que isso é uma coisa muito custosa e muito penosa. Inclusive porque, quer dizer, fala-se atualmente que o NORAD, que é um serviço americano que vigia o espaço aéreo norte-americano, e fica nas montanhas Cheyenne, do Colorado, né? Ele rastreia algo em torno de 22 mil objetos. Eu conheci alguns colegas, não do NORAD, mas que estudavam essas coisas, etc. E, basicamente, o que se consegue entender é que é um processo muito penoso, porque você observa um desses 22 mil nesse momento, e aí extrapola a órbita dele como se fosse um satélite. Mas daqui a 6 horas, ele não está na posição que você predisse, e você tem que observá-lo novamente, e observá-lo antes que ele se perca, que a deriva seja tão grande que você não o ache mais. E aí você tem que repetir o processo. É como se fosse uma never-ending task, como se fosse a pedra de Sísifo, né? Você rola para cima, ela cai, você rola para cima, ela cai. Enfim. Contribuições à teoria disso, e o Danton e eu, como mencionei bem, nós tentamos fazer algumas contribuições, aliviariam essa imensa carga observacional e computacional. Quer dizer, esse é um campo em que a inteligência substituiria com enorme vantagem a força bruta dos computadores e dos radares e telescópios ópticos. Muito bem, eu tenho alguns estudos a respeito disso, mas a verdade é que ninguém resolveu a equação do movimento desses objetos, sobretudo, quer dizer, no campo gravitacional,
mesmo central, dizer, na situação mais simples, um modelo mais simples, e, sobretudo, sujeito a incertezas que vêm de outras fontes de força, tipo a própria atmosfera ou forças de gravidade do Sol, da Lua e outras coisas, não se consegue resolver as equações diferenciais que modelam esse movimento. Então, o pessoal ainda usa muito a observação e computação. Ok. Próxima. Temos uma pergunta do Rubens Azevedo. Ele perguntou se não existem projetos para limpar o céu dos detritos. Existem várias ideias, até o colega Paulino Scherer, que talvez esteja me escutando, um colega do ITA, o Paulino está me escutando, a dona Rosa confirmou aqui. E ele me passou recentemente, quando eu mandei o anúncio dessa palestra, um cartaz de um astronauta, ex-astronauta, que montou uma firma com esse objetivo. Francamente, eu não conheço o grau de sucesso em que ele conseguiu, mas deve ser algumas situações particulares. Há várias ideias que são desde, quando esses objetos ainda têm, como esses satélites, o Bepo-Sax, o Compton Gamma Ray e a Mir, que são objetos enormes, ainda tem um resto de combustível, um resto de controle, você pode fazer essas operações de freá-lo em alta órbita, com o resto de combustível e controle. Aí você abaixa a órbita, sobretudo o perigeu, que já é baixo, você abaixa mais ainda. Então, você começa dando tiros no apogeu, opostos à velocidade, para freá-lo. O apogeu é o ponto mais distante da Terra. Então, você freia no apogeu, no ponto mais distante, quando ele volta a passar mais perto da Terra, ele ainda passa mais baixo, e, portanto, mergulha mais na atmosfera. Bom, e aí você faz isso algumas vezes, até que ele, quando passa cada vez mais baixo na Terra, no perigeu, quer dizer, o próximo mais perto, ele mergulhe mais e mais na atmosfera. Digamos, para efeitos didáticos, 300 quilômetros ou abaixo de 300 quilômetros. Aí o arrasto se torna preponderante, aí o arrasto no perigeu o freia, ao invés dos tiros que você deu no apogeu. Então aí você entra na segunda fase, em que o arrasto, e não mais os tiros, o freiam. Freando o arrasto agora no perigeu, eles, por sua vez, abaixam o apogeu, é o oposto. Tá? Então, inicialmente, o homem faz o freio e abaixa do outro lado, digamos assim. Aí a atmosfera faz o freio e aí abaixa do outro lado. E vai nesse vai e vem, e você vai abaixando a órbita dele. Muito bem. Até o momento em que ele, no perigeu, cada vez mais baixo, ele entra a uma altura básica aí de perto de 150 quilômetros ou menos, e aí entra na terceira fase, em que ele aquece e sofre tantos esforços que ele se fragmenta e os fragmentos acabam caindo. Esse processo todo, das três fases, a modelagem dos tiros, do arrasto, da fragmentação da estrutura, dos pedaços que saem, e o movimento de cada uma delas, e a previsão de onde caem, quando caem, é tudo muito incerto. Aqui é o primado a luta da certeza contra a incerteza na ciência. E aí a gente ainda assim conseguiu aquele resultado notável que eu mostrei ainda há pouco, e outros, enfim. E precisaremos sim repetir esse feito. Bom, então é isso que se faz. Bom, temos uma pergunta no YouTube, do Clube de Astronomia Hipátia de Alexandria. Perguntaram se o direito espacial rege sobre essa questão ou seria direito ambiental. Direito espacial, ainda não existe oficialmente direito espacial ambiental, ou ambiental espacial. Está se gestando isso. Direito espacial existe sim, direito ambiental existe sim, mas a junção dos dois está se embrionando por causa dessas questões que são muito recentes e porque está se agravando com o número de objetos
que estão sendo lançados, e até o número de atores. Como eu disse, eu participei de alguns estudos, orientando alguns desses estudos. Vocês poderão até depois convidar as pessoas que participaram e que estudam esse assunto. Tem uma Sociedade Brasileira de Direito Aeroespacial, vários colegas muito entusiasmados, muito competentes, que trata desse assunto. Curiosamente, até recentemente, não sei se eu acredito que ele ainda esteja lá, o Silvio Chaves do Copus é um colega que era da Agência Espacial Brasileira. Bom, mas em poucas palavras, há 5 tratados que foram feitos na época digamos, inicial da atividade espacial, em que só os estados tinham atividade espacial, e só 2 ou 3 estados, enfim, é uma atividade do Estado e estados superpotências, Estados Unidos e Rússia, depois, pouco a pouco, os outros, França e Canadá, entraram um pouquinho depois a China, a Índia, mas ainda assim, os tratados são dessa época. E eles preveem que, por causa desse contexto em que foram vazados, em particular, a Carta Magna do Espaço, o Tratado Geral do Espaço, ele diz que o Estado lançador, tá, de onde é lançado um objeto, o que financia o lançamento, o que de alguma forma participa, ele é eternamente responsável pelas consequências, responsibility and liability, que a gente poderia traduzir em português com responsabilidade e acionabilidade. A primeira tem mais um aspecto moral, a segunda mais um aspecto econômico. Elas têm eternamente, carregam esse ônus. Tá? Então, sim, existe, e mesmo com essa legislação, vamos chamar dos anos 60 para 70, ela contempla a responsabilidade e a acionabilidade. O que acontece é que novos atores no nosso tempo, nós estamos vendo coisas notáveis no nosso tempo. Entre elas, que novos atores privados, como SpaceX e outras, estão lançando objetos no espaço. Muito bem. E também nós estamos vendo até essa iniciativa que, em parte, é louvável, de que jovens, universidades e grupos como o vosso grupo, né, enfim, o clube de ciências, o clube de astronomia, se juntam e constroem ou até compram um pequeno CubeSat, ou um ajuntamento de CubeSats, 1, 2, 3, 4, 9, e lançam ao espaço. Acontece que a responsabilidade, se você lançar o seu clube de astronomia, lançar um CubeSat do Brasil, é da República Federativa do Brasil em primeiríssimo lugar. E ela, se quiser e puder, pode secundariamente acioná-lo por responsabilidade ou acionabilidade, danos morais, danos econômicos ou algum de outra natureza. Então, o direito está caminhando, sim, para engendrar há um sem número de propostas. E aí essa é uma área muito curiosa, porque, como na área ambiental aconteceu, e até o protótipo talvez seja a Antártica, lá no começo do século XX, e mais recentemente a questão ambiental aí, a partir de 72, em que direito e técnica têm que andar de mãos dadas, ou ciência, de uma forma geral. Quer dizer, não é possível ao direito exigir coisas que não são factíveis, tecnicamente. Tá? De fato, porque isso feriria a primeira das 10 leis romanas que presidem todo o direito ocidental, que é
a ninguém será exigido fazer o impossível. Então, uma das coisas impossíveis que as pessoas, os colegas do direito já pensaram, mas que não é possível, tá? Está naquele estudo da AGI, né? Que eu citei, coloquei as figurinhas coloridas. Aquelas figurinhas fazem parte de um estudo enorme, uma equipe enorme da AGI, com gente extremamente competente, gastando uma fortuna de computadores. Eles tentaram fazer o que eles chamam de... deixa eu voltar aqui na figurinha. Essa figurinha aqui. Eles tentaram, aí, com base nos detritos, mostrar, fazer o que eles chamam de análise forense. Análise forense, vindo de outros contextos, você chega numa cena do crime, recolhe os indícios, tá? Ou seja, observa os efeitos e tenta fazer, na sequência causal, você tenta fazer a lógica inversa e voltar para as possíveis causas daquele efeito observado. Análise forense. Vai, no fundo, descobrir com certa probabilidade cada causa. Cada causa, para aquele efeito, tem uma certa probabilidade de ocorrência, enfim, para você tentar cercar qual causa. Pois bem, esse estudo da AGI mostra que depois de 6 horas, nesse caso aí, os detritos, eles se misturam de tal forma que não é mais possível você fazer esta volta, essa função inversa, esta regressão do efeito para a causa, para você saber qual foi a causa que produziu aquele efeito. E isso tem uma razão muito profunda, que eu vou ilustrar agora. Por isso que eu disse para a gente fazer as perguntas, que eu poder mostrar coisas interessantes. Tá? Deixa eu ver. É a tal da animação que mostra a fragmentação de um satélite. Em que você... Vamos ver. Não sei se é essa aqui. Aqui está, né? Essa é a figura original que nós colocamos lá no nosso artigo de 99/2000, quer dizer, feito ao longo de 99 e apresentado em 2000. Então, basicamente, o que nós temos aqui? Né? Essa figura se tornou famosa desde então, né? E é bom que eu dei o crédito ao Danton Nunes, nosso colega brilhante que estudou esse assunto para o seu trabalho de doutorado na época, de fato até antes de mim, e ele fez uma animação que ele modela aqui com certo... Tem várias manipulações matemáticas que tornar a carga computacional pequena. Então, bem aqui nesse ponto à esquerda, onde eu estou passando a flechinha, a gente imagina ele como se fosse um satélite em forma de um disco, para simulá-lo aqui num plano XY, no plano da folha de papel. Muito bem, esse satélite, imagina o satélite em forma de um disco, um long play, um prato, né, em que a borda é vermelha e se fragmenta em 100 pedaços, e o interior é preto e se fragmenta em 500 pedaços. Então, ele propaga 600 fragmentos, ou detritos espaciais. Então, o que você observa é que, apesar de o satélite ser inteiramente circular, e a explosão, originalmente, ele faz inteiramente circular, segundo certos modelos aí, ele, de circular, ele começa, se você observar bem, a figura se repete, ele se transforma primeiro numa elipse, depois numa banana, e essa banana vai se deformando, espichando, e várias coisas que você imaginava que eram intuitivas, do tipo, os pontos que estão fora ficam fora, que são os vermelhos, que estão dentro ficam verdes, que são os pretos, nem isso se preserva.
Esse movimento, mesmo com esse modelo que há puramente, aí está se imaginando, porque tem informação técnica, só o campo gravitacional central newtoniano variando em que a força é proporcional às duas massas, a central, que seria da Terra, ou do centro de gravidade, e a do satélite. E a força é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Mesmo assim, tá, o que você está vendo é o que a gente, quer dizer, os detritos se espalham e vão cada vez mais completando uma espécie de espalhamento, né, e caminhando para formar um anel uniforme. Então, depois que eles unem os dois bracinhos, por assim dizer, né, depois de formar uma meia-lua, formam os bracinhos, aí já se juntavam os bracinhos, vão se interpenetrando. Então, quando eles se interpenetram, você não sabe mais se um detrito está no primeiro bracinho, no segundo bracinho, já deu uma volta, deu 2 voltas, deu 5 voltas. Depois de horas, depois de dias, depois de meses, anos, milhões de anos, eles viram os anéis de Saturno, o cinturão de asteroides, a nuvem de Oort e tantos outros distribuições de detritos em torno de um centro de gravidade, em escala astronômica. Curiosamente, o pessoal ainda fica mais curioso ainda, esse modelo é um bom primeiro modelo para explicar o espalhamento do elétron em torno do centro do átomo, tá? E isso é regido no caso do elétron espalhando em torno do centro do átomo, né, do núcleo, uma equação chamada equação de Schrödinger, estabelecida em 1932, né, muito bem, mas que é um caso particular da equação de Kolmogorov-Fokker-Planck, que é a que regula tudo isso, seja um fenômeno determinístico, mas caótico, e o nome que você está vendo é caos. Caos determinístico. O campo gravitacional central inverso do quadrado da distância é caótico. Significa que duas partículas que estavam arbitrariamente próximas, em posição e velocidade, mas não coincidentes, podem se tornar arbitrariamente distantes, dado um prazo suficiente. E é este fato do caos determinístico, em particular da interpenetração dos bracinhos, que faz com que, depois de algum tempo, você não saiba mais se aquele detrito deu uma volta, deu 10 voltas, se é daquele objeto, se é de outro objeto, etc. E, portanto, você não pode mais identificar a sua procedência. E, portanto, os nossos colegas do direito não podem querer identificar e responsabilizar e acionabilizar alguém por causa da propriedade e responsabilidade por aquele detrito. O direito espacial prevê, entre outras coisas, que no espaço você tem que provar que aquele fenômeno, ou sinistro, para ser exato, foi causado por aquele agente. Isso é um pouco diferente do que acontece na atmosfera e no mundo, na atividade aérea. Tá? No espaço, pela lei escrita, estabelecida nos tratados, você tem que provar. Ora, depois de algumas horas, pelo menos nesse contexto que eu estou falando, isso não é mais possível. A análise forense não é mais possível. E é o que o estudo lá da AGI constatou. Com muito boa vontade, depois de 6 horas, você ainda consegue dizer de onde é que um detrito veio, que veio daquela explosão. Portanto, nesta área e em outras, o direito não pode querer mais do que, não é nem a técnica, é o próprio fenômeno. É o fenômeno natural permite. Então, o direito tem que estar de mãos dadas com a ciência e com a técnica para a gente colocar coisas que sejam factíveis e possíveis. Tá bom? Isso considerando a primeira e maior de todas as leis romanas que presidem todo o direito ocidental, que é: a ninguém será exigido fazer o impossível. Se você pensar bem, você tem visto aí à volta
várias vezes tentativas de violar esse preceito, que está acima das constituições e acima da lei escrita, acima de tudo que você conhece. Bom, outra pergunta. A próxima... Quer perguntar, Léo? Eu não saberia responder essa pergunta por várias razões. Eu posso dar indicações. Primeiro, as pessoas que a planejaram, extremamente experientes, veja bem que antes dela houve a Mir, houve o Compton Gamma Ray, e houve alguma coisa que ninguém lembra, que é o famoso Skylab, que reentrou em 73, eu lembro disso. Ninguém mais fala, nem eu coloquei aqui na nossa palestra, porque a queda do Skylab não foi controlada, tá? E caíram pedaços, ele fragmentou e caiu em pedaços em vários lugares, felizmente não machucou ninguém. Então, essa experiência sugeriu que seja por razões de transporte e montagem, seja por razões também de segurança, seja talvez por outras razões também de segredos científicos e quem sabe até militares, elas são feitas compartimentadas, em compartimentos estanques. Então, se um detrito, Deus o livre, penetrar num daqueles compartimentos a ponto de perfurá-lo e até esvaziá-lo ou torná-lo parcialmente, totalmente inútil, há um sem número de outros compartimentos onde a equipe poderia se abrigar. Então, eu diria que não, só se fosse assim, um objeto, digamos, gigantesco desses que raramente passaram próximo da Terra e muito mais raramente atingiram a Terra para causar um estrago completo. Mas eu digo que existe um serviço, de fato, vários, mas eu tenho notícia de um ou dois, além do NORAD, a NASA tem um programa chamado NEAR, N-E-A-R, que monitora dia e noite os objetos não aqui na atmosfera da Terra, que é o caso dos detritos espaciais que nos interessam para o efeito mais de próximo, aqui próximo, até 800 quilômetros, 1.000 quilômetros, e quem sabe algumas órbitas como a geoestacionária também são monitoradas de alguma forma. Mas o NEAR, ele observa esses objetos até do espaço profundo, tipo, aí sim, objetos ou detritos espaciais naturais, tá? De vez em quando tem um desses objetos, ou, enfim, a maioria a frequência é elevada, mas o tamanho do dano é inofensivo, mas tem um objeto que passa perto da Terra, um objeto de um tamanho um pouco maior. Então, se você buscar aí na internet, você vai achar objetos que passaram há pouco tempo, quer dizer, perto, entre aspas, tipo distância comparável da Terra à Lua, e objetos de 800 metros, de 500 metros, de 200 metros, etc. Existem alguns objetos, sim, há um colega no INPE que os estuda profundamente, o doutor acho que é Vilas Boas, nosso colega, a gente até colaborou um pouquinho, algumas vezes, em palestras, etc. Então, há muito mais tempo, os astrônomos e astrofísicos estudam esses objetos espaciais naturais, origem, movimento, enfim, para monitorar se eles passariam próximos da Terra. E aí, nesse NEAR e outros sites, tá, eles atualizam as probabilidades, é uma métrica, e a severidade, dada pelo tamanho do objeto, a sua velocidade, o seu momento linear, a sua energia,
raramente a sua composição, ferro, níquel, alguma coisa desse tipo, para ter uma ideia da massa, enfim, para colocar uma espécie de alertas maior, menor, se eles passariam próximo ou distante da Terra. Eu lembro agora de cabeça, assim, brevemente, mas sempre tem que se atualizar isso, né, para essa tabela do NIR, que muda sempre, né? Muda a cada dia. Por exemplo, há um famoso objeto chamado Apophis, que tem um nome muito curioso, né, de origem grega, que tem 2 passagens previstas perto da Terra, já foram atualizadas várias vezes, porque a incerteza é altíssima, por causa desse fenômeno que vocês estão vendo, mesmo nessa versão extremamente simples, a mais simples que pode haver, há o caos determinístico, que dirá o caos, vamos chamar, não determinístico, em que há forças aleatórias acontecendo e um sem número delas. Então, o Apophis deverá passar 2 vezes próximos da Terra. Já houve previsões de 36 e 43, e mais recentemente, então de vez em quando se atualiza. E há outros objetos que se imagina. Esses seriam de tamanho maior, e se passassem próximo ou, enfim, da Estação Espacial Internacional, aí sim seria um impacto maior. Mas de todas essas estimativas, eles passam a distâncias comparáveis da Terra à Lua ou da Lua à Terra, e, portanto, não tem... A probabilidade é infinitésima e não tem, por hora, nenhum risco. Próximo, mais alguém? Opa, tem a pergunta da Viviane. Por favor. Ela perguntou quais são os impactos ecológicos da queda dos detritos na Terra, se há algum impacto ecológico mais importante, evidente. Não, até agora não. Aconteceram alguns, porque o objeto em si é pequeno. O que ele tem é uma velocidade espantosa, né? Quer dizer, o dano dele vem mais em virtude da sua velocidade do que do seu tamanho. A quantidade de movimento, desde Newton e até antes dele, é o produto da massa vezes a velocidade relativa. E a energia é um meio do produto da massa vezes o quadrado da velocidade. Então, a velocidade, mesmo que a massa seja pequena, ela entra na quantidade de movimento e ao quadrado na energia. Bom, isso é que causa maior impacto. Houve sim alguns satélites que carregaram algumas cargas químicas e até geradores, fontes de energia radioativos em pequena escala. Há um caso famoso que caiu, um satélite russo que tinha um gerador radioativo, que caiu no fragmentos dele no Canadá. E o pessoal, os russos e os canadenses, fizeram lá a colheita. Mas isso, em termos de uma área qualquer, é muito pequeno. Causa mais manchete de jornais do que estragos reais. Próximo. Ninguém mais? Outra pergunta da Viviane. Por favor. Ela perguntou se, além dos métodos que você falou, tem outras formas de desviar os detritos espaciais. Bom, aí a gente entra na sequência que, pode-se pensar, há vários aspectos. Eu aqui pulei, já estou na parte de propagação, né? Quer dizer, eu não vou começar uma segunda palestra agora, mas, em particular, tem a questão de você tem que estudar uma geração para ver como é que gera e, se possível, evitar ou minorar. Depois, como é que propaga, a gente está falando um pouco aqui de propagação, e depois como é que lida após a propagação, isso se aproximar de algum objeto de interesse.
Uma das formas que se imaginou, né, já se imaginaram blindagens, mas elas são caras, pesadas. Se imaginou e se pratica com muita economia manobras de você, como o nosso colega acabou de falar ainda há pouco, de se desviar, de você se evadir. Então, a pergunta aí no fundo, de um lado, ao propagar um detrito, você tem que propagar o ponto médio dele e a região de incerteza em torno dele. Para quem mexe com estatística, média e desvio padrão, tá? Só que isso no espaço. Então, isso é como se fosse você propagar o centro de um cone e propagar este cone, e esse cone vai aumentando o seu diâmetro, que é a região de incerteza. Então, você propaga o centro do cone, que, aliás, segue uma trajetória aproximadamente elíptica, e em torno dele um cone também, segundo em torno desse eixo elíptico, tá? Curvo, torto, uma região que vai aumentando. Tá? A propagação da incerteza nessas condições. Tá? É o que você está vendo nessa figura, em que um objeto que era um ponto, para todos os efeitos práticos, ele vai se transformando numa incerteza cada vez maior. Bom, quer dizer, em princípio ele pode estar em qualquer desses lugares aí. Bem, então, aí você propaga a incerteza e propaga o movimento do seu satélite, ou nesse caso até da estação espacial, para ver se eles, no futuro, se encontram, tem uma intersecção do cone de incerteza crescente do detrito com vamos chamar de cilindro de propagação com maior certeza do seu satélite ou da estação, ver se eles interceptam e qual é essa porcentagem de intersecção. Tá? Se ela é muito grande, se ela é pequena, e aí você toma uma decisão, que é sempre sob incerteza. Aqui é o paraíso na incerteza. De fato, a ciência tem que conviver com a incerteza, né? Ao lado da certeza. Então, diante da certeza e da incerteza, você toma a decisão de manobrar ou não. É sempre uma decisão sobre incerteza e penosa, porque atrapalha para tudo e você tem que gastar um combustível caríssimo, preciosíssimo, apostando numa eventual colisão ou para evitar uma eventual colisão da qual você não tem certeza. Então, basicamente é isso. O trabalho talvez ele esteja me escutando, Álvaro Albuquerque Arraes, de mestrado dele no INPE, é um colega que é da Embraer, e fez, um brilhante colega, muito experiente, e ele trabalhou com isso, e nesse momento tem um outro rapaz, que talvez esteja me escutando também, outro orientado meu, o Diego Gomes, que está iniciando um trabalho, provavelmente vai adaptar um pouco do trabalho do Álvaro Albuquerque Arraes, sem falar outros colegas que foram orientados pelo Dr. Hélio Coiticuga, pelo Dr. Ulisses Taveiro Vieira Guedes, pelo Dr. Leonardo de Oliveira Ferreira, que talvez estejam me escutando, que lidam com esse assunto. Marcelo, eu vou fazer uma última pergunta, e eu me desculpando aos demais que fizeram, porque nosso tempo está acabando também. Tá. É uma pergunta da Galeria do Meteorito, irmão. Perguntaram se existe uma maneira prática ou visualmente de diferenciar a reentrada de lixo espacial artificial para a queima de um meteoroide ou de um pequeno asteroide. Essa pergunta é interessante, mas eu diria que, no meu conhecimento, para efeitos práticos, não. A não ser, quer dizer, visualmente, não. Talvez, se você conhecesse um pouco a composição do meteoroide no espaço, meteoro ao cair, meteorito já na Terra, tem 3 nomes, dependendo da fase que ele está, você conhecendo a composição dele, aproximado, a maior parte deles,
e fazendo uma análise do espectro da luz que ele emite, você poderia ter uma ideia de que ali está, sim, com maior probabilidade, ou maior certeza, um objeto com composição natural, tipo ferro-níquel, que é usual, e há outras composições um pouco menos. Ao passo que um objeto como esse que eu citei, Mir, tem composição novamente estruturas de alumínio, alumínio com outros metais, mas não usualmente com ferro nem com níquel. Então, às vezes até um pouco de titânio nos tanques. Então, pela análise espectral da luz emitida, tá, que é uma das poucas coisas que a gente pode fazer ao olhar enquanto o objeto está caindo, você poderia ter uma ideia de se com maior probabilidade, maior certeza, aquele objeto é natural ou artificial. É o que me ocorre, embora eu não tenha propriamente, eu não lembro de um caso em que isso tenha acontecido. Possivelmente alguém já fez isso, enfim, ou faz, etc. Mas eu não tenho nenhuma referência. O que é melhor, isso tem a vantagem de aproveitar o dado real, né? Mas tem que ser rápido, breve e on the spot, né? Em cima da bucha. Melhor é você, costumeiramente, se observa os objetos naturais e artificiais, se prevê, ou até no caso dos artificiais com controle e combustível, provoca a queda, e, portanto, você até avisa as pessoas que aquele objeto vai reentrar, ou pelo menos você, se não tem controle, pelo menos você monitora e avisa. O pessoal do Japão, do Chile, olha, vai reentrar um objeto, de vez em quando entra aí sem controle, e cai em algum lugar. Já caiu coisa aqui em Goiás, até, caiu, enfim, em alguns lugares do Brasil, enfim. Também há esses fenômenos naturais. Nós tivemos esse ano uma chuva aí de objetos naturais, foi até muito bonito, observado em vários lugares. Então, o estudo, a observação, nos permite uma certa predição. Isto é, antes dizer com razoável certeza onde vai cair, quando vai cair, etc, etc. Olhar um esporte, isso me ocorre através do espectro luminoso, se você não tiver nenhuma outra informação, em particular da órbita, etc. Possivelmente também pela duração da queima, né, você vê que ele começa a queimar, depois se fragmenta e depois meio que, digamos, se extingue, por assim dizer. Então, por aí, talvez se possa, enfim, pelo rastro luminoso e número de objetos, se conseguisse fazer alguma coisa. Mas eu ainda me ocorre que eu tenho noção de que se faz prever sabendo características do movimento, da trajetória da órbita. Okay? Perfeito, Marcelo. Bom, vamos encerrar a nossa palestra também, até pelo horário. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao Marcelo por ter aceitado o nosso convite. É sempre uma grande honra ter um contato com uma pessoa com tanto conhecimento para passar para a gente. Em nome do clube também, agradecer as pessoas que ficaram aqui até agora com a gente. A gente sabe que é um sábado, tem muita coisa legal, mas com certeza, detritos espaciais é muito melhor, né? E informar que a gente também vai liberar os certificados o quanto antes, eu espero que ainda hoje, e que nas próximas palestras do clube, inclusive o Marcelo é nosso convidado, sempre está o clube está de portas abertas, a sua participação, Marcelo. E, novamente, agradecer a todos pela presença hoje. Lembrando que quem não colocou o nome aqui no chat ainda, pode colocar, por favor, para a gente fazer a nossa lista de chamada, tá? Legal. Então, deixa eu falar brevemente, para terminar pontualmente às 18, não é? Então, obrigado ao convite do clube,
e obrigado pela audiência de vocês, a presença. É um assunto ao mesmo tempo fascinante e um pouco estranho. Ele tem de tudo, ele vai dar mais horrenda teoria até os aspectos observacionais e alguns até experimentais, e tem até aspectos muito práticos do tipo legislação, prejuízo, cair na minha cabeça, interditar o tráfego aéreo, seguro, e por aí vai. É um assunto absolutamente fascinante, continua, ele está em alta, voltou a estar em alta pela essa movimentação geral que está acontecendo aí, como eu disse, além dos estados lançadores em maior número, empresas, vocês estão vendo até turistas pagando aí para ir, enfim, em breve, e até esse movimento muito interessante, mas que tem que ser disciplinado, de universidades, colégios, escolas, estudantes lançarem CubeSats. A última coisa que eu faria, aproveitando não sei se todos, quantos estão ainda, eu lembraria a todos... 68 aqui. 68, segundo o Narroso, tem no YouTube também. Eu não posso deixar de... Que beleza. Então, eu vou falar aqui, eu gosto sempre, o Brasil é um país, curiosamente, que de pouca memória, em particular, por isso que eu falei, repeti o nome dos vários colegas que fizeram mais do que eu, meus orientados e meus colaboradores lá na campanha do Bepossax. Mas eu não posso deixar de falar de um brasileiro que foi pioneiro em CubeSats, e praticamente ninguém conhece, o nosso querido colega Júnior Torres de Castro, que construiu o primeiro satélite brasileiro, que era um CubeSat, sim senhor, de uma série que ele era radioamador, um homem que tinha vários negócios, um homem bastante afluente. Ele tinha praticamente, ele morava em torno de Sorocaba, tinha praticamente um centro de controle e rastreio de satélites, pelo menos de rastreio, junto com seus equipamentos de radioamador, na sua casa, tinha contatos com radioamadores do mundo inteiro, em particular da NASA e das empresas, e os radioamadores do mundo inteiro, em particular dos Estados Unidos, construíram, essa história está num trabalho... e a homenagem está no trabalho de doutorado que orientei, e talvez a autora esteja me escutando, né, a doutora Márcia Alvarenga dos Santos, e também está no trabalho de outros colegas, que essa criatura, esse grupo de radioamadores lançou o primeiro pequeno satélite, quer dizer, iniciativa privada, construída com, enfim, uma forma, com as peças, enfim, os componentes que eram dificílimos na época, e lançou o seu primeiro CubeSat, entre aspas, assim, que não tinha propriamente o formato ainda de um CubeSat, o primeiro, em 1961, de uma série que teve 93 satélites, a série Oscar, O-S-C-A-R, O-S-C-A-R, Oscar. Então, o primeiro Oscar, tá, que pode ser considerado o primeiro satélite de origem privada, por uma ONG de radioamadores, tá, foi lançado em 61, gente. É notável. Bom, o tempo passou, e o Júnior Torres de Castro, que é afiliado a essa organização de radioamadores mundial, que na época tinha uma enorme força, hoje em dia parece que os jovens não têm mais entusiasmo por isso, ele, 61, ele construiu o 17º. Este, sim, de fato, a partir de um certo momento, os satélites passaram, sim, a ter o formato de cube, e o CubeSat o 17º, que ele deu o nome de Dove, D-O-V-E, tá? Que significa pomba da paz, enfim,
ele era o que a gente chamaria hoje de um CubeSat de 8 cubos, tá? Com todas as características. Tá? Isso foi em torno de 93, o 17º CubeSat, o Dove lançado, inteiramente financiado, construído, e depois foi testado nos laboratórios da Universidade de Utah. Existem filmes de tudo isso. Isso é 10 anos antes de que alguém, um suposto autor, desse o nome de CubeSats a esse tipo de satélites. Então, a origem dos CubeSats é muito anterior ao que se costuma falar, 2000 e tanto, por um professor tal, na universidade tal, da Califórnia, etc, etc, etc. O nosso querido Júnior Torres de Castro e outros colegas radioamadores fizeram CubeSats muito antes, lançaram e operaram. A maior parte deles ainda está no ar, e, enfim. Então, eu sugeriria aos entusiastas de CubeSats que colocassem nas suas camisetas e clubes a foto, o nome e a história do pioneiro dos satélites no Brasil, que foi o Júnior Torres de Castro, que eu tive a honra de convidar e receber para dar palestras no INPE, naqueles idos de tanto. E as pessoas, curiosamente, no Brasil, para variar, não valorizavam tanto o esforço daquela criatura. Então, eu não posso deixar de terminar essa palestra aproveitando ao público, embora seja um público misto, de astronomia e outras coisas, e falar nesse herói pioneiro da atividade espacial brasileira, Júnior Torres de Castro. Bom, dito isso, gente, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de falar a todos, jovens de todas as idades, rapazes e moças, entusiastas de astronomia. Poderemos depois falar nos ciclos, tempos e calendários astronômicos, tá? E tantas outras coisas que tornam esse assunto muito fascinante. Obrigado, boa noite, e estou à disposição para outras oportunidades. Valeu, tchau, tchau.